Amados irmãos, boa tarde, a paz do Senhor esteja convosco. Vamos imaginar algo maravilhoso. Se você fosse Deus. Gênesis capítulo 17, verso 20 e 21. Enquanto a Ismael também tem ouvido, eis que eu tenho abençoado e faloei triunfar, frutificar e multiplicá-lo-ei grandiosamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado no ano vindouro. Amados irmãos, se você fosse Deus. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará dele, farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, neste tempo determinado, no ano seguinte. Se você fosse Deus, como você agiria a partir do momento que Deus declara a Abraão que fará dele uma grande nação e que Sara gerará um filho, o qual será uma bênção para toda a humanidade. E de repente, Abraão coabita com a escrava Agar e ela gera um filho, cujo nome vem a ser Ismael. Se você fosse Deus, o que você faria? A promessa era com o filho de Sara e não com o filho de Agar, mas ambos são filhos de Abraão. E Abraão tem como Ismael o primogênito. Mas, por ser também filho de Abraão, Deus faz promessa a Ismael. Deus é maravilhoso. Deus fez um pacto com Abraão de abençoar Abraão com um filho que seria das suas entranhas. Mas Deus diz, será um filho dado por Sara. Mas Ismael era filho de Abraão. E por ser filho de Abraão, Deus faz a promessa a Ismael. Ouvindo, eis que o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará dele. Amados irmãos, se você fosse Deus, o que você faria? Como seria a sua atitude diante dessa atitude de Abraão, o servo do Senhor, que não esperou pelo filho prometido a Sara? A mesma promessa de abençoar todas as famílias da terra é confirmada a Isaque e a Jacó e não a Ismael. Mas Deus vê que Ismael é filho de Abraão e promete a ele fazer dele também uma grande nação.
O islamismo rejeita a Bíblia. A fonte de autoridade na fé islâmica é o Alcorão. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Está em Gênesis, no Gálatas capítulo 4, verso 28 a 31. O que você faria se você fosse Deus? Abençoaria Ismael? Daria a bênção para Ismael por ser o primogênito de Abraão? E naquela época nós sabemos que o primogênito, a primogenitura, tinha um grande valor. O filho primogênito teria todas as bênçãos em suas mãos. Mas Deus disse: farei dele uma grande nação, mas o meu pacto é com Isaac. O meu pacto é com Isaac. Não é com Abraão, não é com Ismael. Amém, varões? Preste também atenção. Se você se colocasse numa atitude boa, uma boa atitude, com dons celestiais, com dons de prover bênçãos ilimitadas, cura, de ser amigo de Deus, conversar com Deus, como você faria se você fosse Deus? Abraão, de certa forma, desobedece a Deus, mas Deus diz, e quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes sairão dele. Se você fosse Deus, você daria a Ismael a oportunidade de ser grande, de ser uma grande nação? É uma consequência de fé. Maomé e os califas ortodoxos. O islamismo foi fundado por Maomé e não por Ismael. Amém? Muita gente pensa que é Ismael, mas não foi Maomé. Em 610 depois de Cristo, na Arábia Saudita, filho de Abdalá e Amina, da tribo dos Coraxitas, uma tribo da região. Seu pai faleceu quando sua mãe estava grávida dele, e ela morreu quando Maomé estava com 6 anos de idade. Foi acolhido por seu avô, que morreu 2 anos depois, e assim Maomé esteve sob a custódia do seu tio, Abu Taliba. Com 20 anos de idade, foi trabalhar para uma viúva rica chamada Kadashida, com quem se casou 5 anos mais tarde. Aos 40 anos de idade, Maomé afirmou ter recebido revelações de Deus no Monte Hira, nas proximidades da cidade de Meca. Ao princípio, sua mensagem foi rejeitada quando fugiu para Medina em 622. Depois voltou para Meca com um exército e impôs a religião pela força da espada. A nossa religião, o cristianismo, não é forçada, não força ninguém a receber o verdadeiro Deus, o único Deus. Mas Maomé forçava os seus adeptos, até hoje é forçado, se você sair, qualquer um pode se adaptar
a Maomé, mas se a religião de Maomé. Mas se você sair dela, você pode morrer. Provavelmente morrerá. Então, meus amados irmãos, aguarda no Senhor a vitória, porque Deus, quando faz promessa, Deus quer cumprir a promessa. E Deus cumpriu a promessa, abençoou tanto um quanto o outro. Só que a bênção de Isaac, ela é uma bênção espiritual. E a bênção de Ismael é material. Deus faz com que os árabes sejam homens muito inteligentes desde o início dos tempos. Já vê o algarismo arábico, que tem o nome deles, o petróleo, que floresce com muita facilidade naquele lugar, são todos muito bem abençoados. E nós podemos observar que Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Se você fosse Deus, como seria? Se coloque um momentinho só, um segundo só, para ver como seria.